conversando aqui a questão do estresse, né? Realmente a gente sempre fala aqui no nosso programa, tem até nossa bandeirinha ali, ó, no stress. O quanto o estresse faz mal em todos os sentidos, como é o gatilho de várias doenças, coisas, né? E aí quando a gente fala da meditação, realmente, que a gente estava conversando aqui, é tão importante porque a meditação, gente, tem nada a ver com religião. A meditação é algo aqui, ó, é a sua higiene mental. É uma limpeza da sua cabeça, é um autoconhecimento, é a sua respiração, é você ouvir a sua respiração. É isso, eu tô falando, porque assim, eu leio sobre, mas eu não sei meditar. Tô no caminho. Sim, mas é isso, Di? É basicamente isso. Na verdade, existem várias técnicas de meditação, visto que o problema está associado ao estresse, eu acho que é pertinente comentar. Existe, inclusive, uma que chama Mindfulness, né, que é utilizada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos como uma técnica de prevenção de doenças. Então, é utilizado um sistema único de saúde, sim, para tratar uma série de problemas. Que maravilha! Eles utilizam isso como prevenção e tratamento. É uma das primeiras linhas deles de prevenção, porque ela comprovadamente ela baixa nível pressórico, nível de substâncias inflamatórias no sangue, glicemia, diminui risco de acidentes cardiovasculares, está associado à diminuição no risco da pessoa desenvolver alguns tipos de demência, como a demência de Alzheimer, e foi bem colocado, não tem relação nenhuma com religião. Nada a ver. É você cuidar da sua saúde emocional, né, Sim, Paty? e se a gente pensar que trabalha muito respiração, né? Sim. Acoplado a isso, é fantástico você saber respirar, te ajuda em várias coisas. E é muito engraçado porque antigamente era um assunto que as pessoas não falavam, mas hoje eu percebo que grandes executivos, pessoas extremamente de cargo de liderança, pessoas extremamente vitoriosas na vida, que têm uma vida muito agitada, médicos, jornalistas, enfim, sempre estão dando um momento para essa prática da meditação. Então a gente vai conversar sobre isso aqui no Mais Saudável, porque é maravilhoso e eu quero muito conseguir um dia meditar. A gente começa devagarzinho, né? Sim. Parece que é 1 minutinho, depois 2 e assim vai devagar e sempre. Progredindo lentamente, não é muito fácil, mas todo mundo consegue. E você vê aqui quantos benefícios o doutor Diogo acabou de apontar aqui para nossa saúde física, tá bom? Mas voltando aqui para nossa paralisia, e a meditação também pode até auxiliar, porque se você estiver mais calmo, mais brando, você pode não ser pego nesse fator emocional e desenvolver e desencadear essa paralisia facial. Eu deixei pendente a seguinte questão. A paralisia a gente sabe que pode ser mais leve e a mais forte, né? Uma mais branda e uma mais forte. Como é o tempo de tratamento para uma recuperação 100%? Então, eu acho que a gente começa a ter resultado a partir de uns 2, 3 meses, né? Mas aí você tem um caminho aí a ser percorrido, né? Mas para você ver resultado já numa base de uns 3 meses, você já vê uma boa melhora. 3 meses? 3 meses. E aí, esses 3 meses tem que passar pelo neuro, tem que passar pela fono, pelo físio, ou com você é só uma vez e... Como que é? O neuro, né, ou um bom clínico, ele pode gerenciar o tratamento, ver como está sendo a evolução, sim. Mas o principal realmente é a reabilitação e cuidar da parte oftalmológica, né? Você está batendo muito nessa tecla, porque realmente é muito importante mesmo, mas pode acontecer algo ruim com a visão? Sim, cegueira. Pode perder? Pode. Pode depender do grau de... Desculpa te interromper. Mas é que a gente está falando isso, curiosa mesmo. A depender do grau de lesão que a pessoa pode ter na córnea, ela pode desenvolver sim uma cegueira. Inclusive, hoje em dia é menos comum, mas existia uma cirurgia que nós fazíamos antigamente, faz-se ainda, né, de ressecção de um tumor que fica muito próximo do nervo facial. Hoje tem monitorização eletrofisiológica, antigamente não tinha. Então era de praxe o paciente sair com graus de paralisia facial muito acentuados. E um dos procedimentos que se fazia no pós-operatório, às vezes, quando você não conseguia ter essa reabilitação, era uma sutura entre as pálpebras para que aquele olho ficasse fechado e diminuindo assim a quantidade a chance de ocorrer uma lesão oftalmológica. Então é extremamente importante de tudo, junto com a reabilitação, obviamente, é a questão do cuidado oftalmológico. O paciente ele não pode sair da tua consulta ou da tua avaliação no pronto-socorro, independente da causa, se o olho não está piscando direito, sem os cuidados pertinentes a esse problema. Ô, doutor, mas esses cuidados é para aquela que tem um nível mais forte. É para aquele paciente que consegue lentamente, mas consegue ter um movimento, fazer piscar os olhos, ok, vida normal. Tem uma proteção, mas vida mais normal. Sim, é vida mais normal, mas tem um porém. Às vezes, no primeiro dia, quando você avalia o paciente com a paralisia facial, ele está um pouco melhor do que ele vai estar no outro dia.
Porque a musculatura facial vai apresentando uma perda de função, vai se tornando mais flácida e isso faz com que o quadro clínico dela, da paralisia facial, se acentue. Então, às vezes, o paciente que você viu hoje, ele está com uma escala de Ramsay-Hunt de 2, no outro dia ele pode estar 3. Então, o cuidado oftalmológico ele tem que ser visto com cuidado. É óbvio que uma mais grave requer um cuidado, uma atenção mais próxima do que a mais leve, mas você tem que sempre orientar o paciente, porque às vezes ele pode piorar no outro dia e às vezes ele não vai ter acesso ao médico novamente. E também às vezes não tem nem bom, a percepção você tem, porque Sim. você para mesmo de movimentar os olhos, Isso, você vai parar de piscar. Isso. E a gente tem exercícios para essa região Então, também, e aí, para Paty, voltar. como que funciona essa também. questão quando você... Então a gente também tem essas musculaturas envolvidas no rosto e que a gente consegue fazer exercício para começar. Por exemplo, um que você não consegue levantar a sobrancelha, então você pode levantar com a sua mão e abaixar com a do outro. Então assim, você vai com a sua manipulação fazendo com que o movimento comece a retomar. Então, a gente falando aqui dos movimentos, né? O ocular, aqui a boca, a gente falou aqui da bochecha, a gente tem palato, tudo isso está prejudicado. O mais difícil e o mais cuidadoso tem que ser também com a visão? A gente se preocupa mais por conta disso mesmo, que pode levar a uma cegueira, né? Mas eu acho que quando chega para a fonoaudiologia, a gente pega como um todo, porque assim, não dá para pensar só no olho, eu tenho que pensar nessa fala, eu tenho que pensar nessa mastigação, nessa alimentação, para que a coisa aconteça, né? Ô, Paty, e como é que fica o paciente? Assim, eu imagino a aflição, sabe, de voltar, né? Porque você falou que leva aí de 2 a 3 meses. Como é que funciona? Como que vocês trabalham essa aflição? Calma, segura a ansiedade, você vai voltar. Sim, eu acho que assim, conversar muito com ele, explicar como é o processo. E ele vai vendo também que ele vai conseguindo melhorar. Então, assim, um exercício que ele não faz no primeiro dia, depois de uma semana ele já começa a ter um início de execução. Né? Tem algumas coisas que ele faz em casa. Por exemplo, a gente pede para lavar o rosto em forma de bolinhas para você aquecer toda essa musculatura, aí você bater para você fazer uma circulação aumentar. Então tem coisas que ele também vai fazendo em casa que ele vai percebendo uma diferença. Isso vai motivando, né? Vai motivando, vai, né? Mas que vai. se cria uma ansiedade danada, né? Porque você dormir de um jeito e acordar do outro. E, poxa, a sua vida se modificar do dia para a noite... Nossa Senhora. Brasil, pode chegar, entra aqui com a gente na nossa sala de bate-papo. Pode colocar na tela aqui, vamos ver quem é que conversa com a gente. É o Rio de Janeiro, é a Fátima Carvalho. Fátima, um beijo para todo mundo aí do Rio de Janeiro, saudade dessa cidade linda. Aí ela pergunta aqui, se isso é o que não devo fazer no caso de uma paralisia facial. Boa pergunta, o que ela não deve fazer? O que ela não deve fazer é não procurar a assistência em termos de responder reabilitação, isso. porque é o mais importante. O resto ela pode fazer tudo, porque quando ela passa com um profissional da área de saúde e começa com a reabilitação, ela vai ter todas as orientações e ela vai estar dentro do grupo e tem uma chance muito maior de reabilitar a paralisia facial. Quer dizer, a vida normal, Sim. né? Pode seguir com os cuidados. Sim, com os cuidados. Você não tem que ficar parada ou presa a alguma coisa por conta da paralisia facial. Você pode trabalhar, enfim. Sim, você conseguir, né? Exatamente, se a pessoa conseguir. Quando a paralisia facial é muito severa, a depender do tipo de função que a pessoa faz, às vezes ela vai ter um pouco de limitação, mas via de regra não existe nenhum impedimento dela exercer a vida dela de forma plena. Perfeito. Para a gente fechar o assunto, vamos cada um retomar o que a gente deve fazer, quais são as causas, o tratamento, mais uma vez, da paralisia, porque eu sei que tem gente que chegou agora e perdeu algumas coisas que a gente comentou lá no começo do programa. Doutor Diogo, por favor. Bom, recapitulando de uma forma geral. Causas, processos inflamatórios e infecciosos de variadas causas. O que acontece? Metade do rosto tem um comprometimento, então sempre lembrar, olho e boca, ambos têm comprometimento. O lado que vai, o lado que sorri, não é o lado que está comprometido, porque as pessoas falam, ai, minha boca está torta, está virando para a esquerda, então o problema é que está no lado direito. Está direito. Exatamente. Não é um fator hereditário, né? Não existe esse vínculo tão claro. Essa questão que os antigos sempre falam do choque térmico também não é por aí. A gente tem que tomar cuidado, mas tem que ter um vírus existente aí. Né? Não é contagioso também. Não é. Por favor. Então, não se afaste das pessoas, elas são tão preconceituosas, elas se afastam de alguém que está com
algo diferente. Então, por favor, vida normal. E o tratamento é essa equipe multidisciplinar. Exatamente. Certo? E aí, na fonoaudiologia, de 2 a 3 meses, começa a ter um resultado. Começa a ter um bom resultado. Gente, muito obrigada mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa, Edi? Só tem uma exceção de caso contagioso, se a pessoa tiver com cachumba, que é uma parotidite e ela é infecciosa e transmissível. Mas isso não é o caso mais comum, é só para colocar, porque eu acabei de lembrar. Perfeito. Gente, obrigada, sessão de casa. Venham sempre, adoro quando vocês vêm. Chegou na hora aqui, ó, do nosso sorteio. E eu também adoro quando você vem, viu? Ai, quando você vem, tudo fica mais especial aqui pra gente. Clarice Dutra, de Hortolândia. Ei, minha lindona, tá aqui, ó. Vou preservar aqui seu endereço. Tá aqui o seu nome, tá bom? Aqui, ó. A Clarice vai levar esse livro pra casa. Clarice, posso falar? Você vai adorar. Porque eu dei uma olhadinha aqui, ó. Doutor Edmundo sabe, ele sabe tudo. Um super clínico geral que vai te orientar a ter uma vida, né? Um corpo físico e emocional muito mais saudável, tá bom? A gente se encontra amanhã, à 1h da tarde, aqui no nosso Mais Saudável. Nós vamos falar sobre o casamento. Qual é o segredo, hein, para um casamento duradouro? Será que ele está na moda ou saiu? Quer saber? Vem com a gente, tá bom? Fica aí com mulher.com. Até amanhã. Se cuida, que eu tô de olho.